Irmãos, somos agradecidos ao Senhor por nos conceder mais esse tempo aqui em Recife. E temos entendido claramente que Deus tem um propósito eterno em Cristo. E seu amplo desejo do seu coração é que seja realidade em nossas vidas, como igreja, aquilo que o Senhor tem em seu coração. Toda a nossa atitude, quando temos olhos abertos pelo Senhor e pela sua graça, é de realmente permitir que Ele encontre em nós a contraparte que Ele tanto busca e anseia para realizar em realidade espiritual aquilo que Ele tem planejado desde a eternidade para aqueles que Ele em Cristo chamou. Temos um grande privilégio de termos sido chamados em Cristo Jesus. Que esse tempo que teremos de comunhão uns com os outros, comunhão na palavra, esses dias, nesse final de semana, possa fornecer para o Senhor esse ambiente, para que Ele trabalhe em nós, para que Ele trabalhe através de nós, para que Ele trabalhe através da sua palavra. Se isso não for assim, nós teremos perdido 3 dias apenas. Então que o Senhor encontre real caminho nos nossos corações para nos falar, nos ajudar, nos dar suporte para a comunhão uns com os outros e também para o serviço da palavra. Assim esperamos diante do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Vamos ver com bastante atenção os versos de 14 a 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Vamos destacar 2 frases. A primeira no verso 14. Ergue os olhos. E a segunda no verso 17. Percorre essa terra. Ergue os olhos. Percorre essa terra. Ainda no livro de Josué, no capítulo 24, Josué 24, 3. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Eu o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Vamos ainda 2 versos mais. Primeiro em Efésios, capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ainda um último verso para esse momento, na Epístola aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 2. Colossenses 2, 2. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vamos uma vez mais orar ao Senhor. Senhor, confiamos plenamente nossas vidas a Ti nessa hora. Confiamos esse tempo a Ti. Pedimos ao Senhor a Tua provisão. Toda a nossa suficiência vem de Ti. Queremos experimentar uma vez mais a habilitação do Teu Espírito Santo, nos dando luz e direção na Tua palavra. Confiamo-nos a Ti e olhamos firmemente para Ti, esperamos todas as coisas de Ti. Glorifica Teu nome, dá-nos uma visão maior da pessoa e obra do Teu amado Filho. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, no capítulo 27 de Atos, é registrado um momento histórico em que Paulo estava sendo conduzido para Roma. E num dado momento, eles passam por uma tempestade no mar Adriático, conforme o registro de Lucas em Atos. E é dito que durante esse tempo, os irmãos que conhecem o relato, todos aqueles tripulantes e os que estavam ali ficaram muito apavorados, porque eles foram batidos, como registra o texto, de um lado para outro pelas ondas, e um pavor se apoderou deles. E Lucas registra esse texto, palavra inspirada de Deus, de uma maneira tão interessante, que é claro, o registro é histórico, o registro é literal. Eles estavam no mar em uma tremenda tempestade. Mas Lucas coloca uma coisa ali que, se nós olharmos, digamos, pelo aspecto, pelo ponto de vista espiritual, é de tantas formas tão instrutivo para nós, que eu gostaria inclusive que abríssemos esse texto juntos. Atos, capítulo 27. Escute o que Lucas diz aqui com atenção. Veja aí na sua Bíblia que logo no capítulo 28 de Atos, é registrado depois do naufrágio que ele sofre, essa estada na ilha de Malta, onde você se lembra, eles estavam ali aquentando fogo, e aquela víbora se prende na mão de Paulo, você se lembra? Uma víbora venenosa, e Paulo sacode aquela víbora no fogo, e aquelas pessoas dizem, esse homem é um amaldiçoado, porque ele foi livrado aí, salvo de uma tempestade, mas agora a justiça eterna não permite que ele viva. E eles estavam aguardando que Paulo caísse duro ali, diante dos seus olhos, mas então o texto registra que nada aconteceu a ele. E no capítulo 27, que antecede a este, e registra então essa hora em que eles estavam sendo batidos de um lado para outro, escute o que diz aí, no verso 29, preste atenção. Atos 27 e 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Vamos reafirmar, esse é um registro literal e um registro histórico. Mas pense no que está escrito aqui. Amados, para que nós tenhamos clareza e firmeza de visão e de conduta no eterno propósito de Deus, sabe o que o Senhor fez conosco? Ele nos lançou para nós 4 âncoras. Nós vamos ver quais são essas 4 âncoras. E sabe qual é a expectativa do Senhor ao lançar essas 4 âncoras? Que nós estejamos profundamente estabilizados por elas. Âncoras em navios servem para isso. Para estabilizar o navio, para que ele pare ali em algum momento naquele lugar e faça o que tem que fazer, o seu trabalho. Quando aquele trabalho é concluído, as âncoras são recolhidas e o navio segue o seu curso. Então as âncoras servem para estabilidade, para que um serviço, um trabalho seja executado. O Senhor nos deu na sua palavra
em mais de um aspecto, nós vamos ver, já vamos abordar isso, 4 âncoras. Para que tenhamos uma jornada bem segura e, sobretudo, uma estabilidade no que concerne a nossa visão da chamada economia de Deus, ou a dispensação de Deus, do mistério de Deus. Ele nos deu 4 âncoras para que tenhamos clareza de qual seria essa dispensação de Deus, qual seria essa economia de Deus, que nós como igreja fomos chamados para viver, para servir nela. E além dessas 4 âncoras que foram lançadas, o versículo registra outro fato literal, não se esqueça disso. Nós não estamos espiritualizando a palavra, nós estamos usando um registro histórico e procurando uma perspectiva espiritual diferente. É dito que depois dessas 4 âncoras serem lançadas, veja o registro do verso 29. Eles oravam para que rompesse o dia. Que frase mais interessante. Sabe o que Paulo escreve em Romanos? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Sabe o que Pedro escreve na sua epístola? Que nós estamos ansiando para que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos nossos corações. A que Pedro está se referindo nesse texto? Tão claro. O que significa dia clareie e a estrela da alva nasça nos nossos corações? O que é isso, irmãos? A segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, que versículo interessante, tão literal, fazendo um registro histórico, não é? Mas veja a aplicação neotestamentária, na revelação do Novo Testamento, a partir do livro de Romanos em diante, a aplicação dele. Nós também tivemos da parte de Deus, graciosa, poderosa e maravilhosamente, lançados aqui para o nosso navio, 4 âncoras. E nós devemos conhecer quais são essas 4 âncoras. Como nós podemos nos apropriar delas. Sabe por quê? Porque senão nós corremos o risco, também descrito no verso 29. E sabe qual é? Sermos atirados para lugares rochosos. Atirados para lugares rochosos. Isso significa a nossa ruína. Sabe o que o livro de Oséias tem para nos dizer sobre isso? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. Efraim está sendo enganado. É como um pão que não foi virado. Quanta exortação em Oséias existe sobre esse conhecimento de Deus que aquele povo não tinha. E por isso estava sendo destruído, arruinado, enganado. As palavras que ocorrem no livro de Oséias. Então, para que sejamos preservados de sermos atirados contra esses lugares rochosos, nosso fiel Senhor também nos concedeu, agora espiritualmente falando, 4 poderosas âncoras para estabilizar esse navio, para que nós possamos caminhar de uma forma estável e para que possamos realizar um bom serviço, um serviço agradável ao Senhor. Capítulo 12 de Hebreus conclui dizendo assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo a agradá-lo, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Então, se nós queremos viver bem a vida do reino de Deus, nós precisamos dessas 4 âncoras, precisamos dessa estabilidade, para que nossas vidas sejam estabilizadas e para que nosso serviço seja agradável ao Senhor. Não se esqueça, a âncora serve para essas 2 coisas. Não perca isso de vista. Primeiro, estabilizar. E segundo, por consequência, permitir que aqueles tripulantes, ou aquele navio, então, faça o seu trabalho bem estabilizado. Para que depois, então, seja recolhida e o curso seja seguido. O propósito de Deus, então, ao nos dar, pela sua imensa bondade e fidelidade, essas 4 âncoras, é para que nós não sejamos atirados contra lugares rochosos. Não vejamos ruína. Mas essas 4 âncoras em si mesmas nos preparam e nos prepararão para algo que ainda está além delas. E o que seria? Oravam para que rompesse o dia. Louvado seja o Senhor.
nós também temos essa provisão, vamos ver, dessas 4 âncoras. Gastaremos todos os nossos dias, até domingo, falando dessas 4 âncoras. E, com a ajuda do Senhor, entenderemos que realmente elas nos trazem essa estabilidade, nos preparam para um serviço agradável ao Senhor, mas o objetivo em si não é nem a estabilidade e nem o serviço agradável ao Senhor. Qual é a expectativa, qual é o objetivo? Que se rompa o dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque então nós teremos consumado, irmãos, toda a nossa esperança. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Nós também que temos as primícias do Espírito, gememos no nosso íntimo, também aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E oravam para que rompesse o dia. Não é linda essa frase, irmãos? Que esse seja o nosso coração. Que nós também estejamos entre estes, que louvam o Senhor pela estabilidade que nós podemos ter em sua maravilhosa palavra, que louvam a Ele porque podemos, pela mesma palavra e pela ação do Espírito em nós, servi-lo de modo agradável, com reverência e temor, mas ainda falta algo, que nós saibamos que tudo isso tem em vista uma consumação final. Que se rompa o dia clareie e a estrela da alva nasça nos nossos corações. Para isso nós fomos chamados. Bendito é o Senhor. Vamos então ver quais são essas 4 âncoras. Mas antes de abordá-las, precisamos explicar por que nós lemos Gênesis capítulo 13. O que nós vimos lá em Gênesis capítulo 13? Chegou um momento particular na vida de Abraão. Abraão jornadeou com Deus e recebeu de Deus 11 visitas. Esse é um assunto maravilhoso. Se você puder estudar Gênesis de 11 a 22, você vai ver 11 visitas de Deus a Abraão. Ele visitou Abraão 11 vezes. Deus gosta de nos visitar, irmãos. E cada vez que Ele nos visita, Ele tem um propósito específico de nos conduzir a um conhecimento mais elevado dEle mesmo. A uma experiência mais real e mais profunda do que Ele é. Ele nos visita para isso. Visitações de Deus. Não desprezeis o dia da sua visitação. Lembra-se? Então, que maravilhoso é ver essa história. Não é objeto do nosso estudo nesse final de semana, mas estou desejando aguçar o apetite dos irmãos para ler Gênesis de 11 a 22 e procurar onde estão as 11 visitas do Senhor a Abraão. E você vai ver que Abraão sai de uma posição em Ur dos caldeus, um pagão idólatra em Ur dos caldeus. Ali o Senhor o visita a primeira vez. Essa é a primeira. E sabe qual é a 11ª? A última? Quando ele oferece Isaque no altar. Você viu o tamanho da jornada? Um idólatra pagão em Ur dos caldeus, agora é aquele que foi transformado por Deus de tal forma que ele pode representar o caráter de Deus o Pai, oferecendo seu único e amado filho, Isaque. Não é uma jornada maravilhosa, irmãos? Deus o visitou 11 vezes para que ele se tornasse esse homem que tivesse um caráter trabalhado de tal forma que pudesse representar Deus o Pai. E sabe o que acontece ali? Abraão representa Deus o Pai de 2 maneiras maravilhosas e claras na revelação do Novo Testamento. Já que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós vemos sim Cristo na tipologia, Cristo nas biografias, porque o Senhor está interessado em Cristo, sempre em Cristo, em tudo que Ele faz. Quando Ele molda a vida de Abraão, Ele está interessado em Cristo. Então, quando esse trabalho é concluído na vida de Abraão, e em Gênesis 22, Abraão representa Deus Pai oferecendo o seu único e amado filho, na figura de Isaque, no Monte Moriá. Mas ainda não acabou a representação. Abraão ainda continua representando Deus o Pai de uma outra maneira. Sabe qual é essa? Gênesis 24 agora. Abraão envia o seu servo Eliezer para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E Eliezer é uma figura de quem? Do Espírito Santo. Então Abraão representa Deus o Pai de 2 maneiras. Primeiro, enviando o seu amado filho. Segundo, enviando o seu
Espírito. Que maravilhoso, irmãos. É a tipologia das Escrituras. Então, Gênesis 13, onde que nós estamos? Nós estamos em mais uma dessas visitas, das 11 visitas. E nessa visita, depois que Ló se separa de Abraão, lembrando que Lot, a palavra Lot no hebraico significa cobertura, véu. Então, enquanto Abraão estava caminhando junto com Ló, já que Deus não chamou Ló, mas chamou Abraão, Ló era um assunto de uma meia obediência de Abraão, que quis levá-lo consigo, não é? E teve todos os problemas que nós já conhecemos. Então, nesse momento em que Abraão se separa de Ló, o véu é tirado dos olhos de Abraão. Então é dito, enfatizado no capítulo 13, aí no verso 14, que quando Ló se separa de Abraão, veja que o registro das Escrituras é muito definido, foi nesse momento, na linguagem, então, digamos, espiritual, podemos dizer, quando o véu é retirado dos olhos de Abraão. Onde que você encontra isso no Novo Testamento para poder interpretar dessa maneira? Para não fazer um abuso das Escrituras. Onde você encontra isso? 2 Coríntios capítulo 3. Até hoje, quando é lido Moisés, um véu está posto sobre os olhos deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é removido. E todos nós, com o rosto sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, na tipologia, é isso que estava acontecendo ali com Abraão. Ló se separa dele. Então, o Senhor o visita mais uma vez, dentre essas 11 vezes. E sabe o que ele diz para ele? 2 frases que nós destacamos. A primeira, levanta os teus olhos. E a segunda frase, percorre esta terra. Ora, irmão, será que nós temos alguma dúvida que a terra de Canaã, no Velho Testamento, é uma figura do grande e precioso Cristo de Deus, e também nosso Cristo, que nos foi dado, nas suas riquezas insondáveis? Temos alguma dúvida? Você viu o texto de Efésios 3:8 que nós lemos? Paulo diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de fazer o quê? Pregar aos gentios o evangelho. Que evangelho? O evangelho ou aquele evangelho que contém as insondáveis riquezas de Cristo. Então, qual é o conteúdo do evangelho? As riquezas insondáveis de Cristo. E o que nós lemos em Colossenses 2? Vamos lembrar de novo? Já lemos o versículo aí? Colossenses 2, 2 e 3? Paulo está orando pelos colossenses e dizendo assim, eu quero que vocês saibam que eu venho mantendo uma grande luta por vocês. Sabe que luta é essa? Intercessão. Oração. Que grande luta eu venho mantendo por vós. Pelos laodicenses, também por tantos que não me viram face a face. Veja o objetivo dessa luta, dessa intercessão, dessa carga no coração e no espírito de Paulo. Para que os vossos corações sejam confortados, vinculados. Irmãos, que palavra importante. O Senhor nos ajude nesses dias, até no domingo também, colocarmos essa ênfase aqui para a nossa comunhão. Vinculados. O que isso significa? O que significa vinculados em amor? Aí ele diz, e tenham. Então é consequência do que ele disse antes. Nós não podemos ter toda a riqueza de convicção, do entendimento, se nós não estivermos vinculados em amor. Então tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem, versículo que já lemos, Colossenses 2:2, o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Agora o verso 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tão claro, não é, irmãos? Terra de Canaã, no Velho Testamento, é uma sombra, é um tipo das riquezas insondáveis de Cristo. Então, segundo, de novo, Gênesis 13, o que nós precisamos para conhecer esse maravilhoso Cristo? Preste atenção, nós que já fomos chamados, porque Gênesis 13 não registra o chamamento de Abraão. O chamamento de Abraão está em Gênesis 11, nos últimos versículos, quando o Senhor se revela a ele quando estava na casa de Terá,
o seu pai, ainda em Ur, na Mesopotâmia. Ali está o chamamento. Nós também já recebemos o chamamento do Senhor. Alguns aqui há 1 ano, alguns aqui há 5 anos, alguns aqui há 20, há 30, talvez até há 40 anos. Já recebemos um chamamento do Senhor. Já estamos jornadeando com Ele. Então, nessa jornada, o que Ele quer fazer conosco? Em princípio, espiritualmente falando, remover de nossos olhos o ló, o véu. Para que nós tenhamos, em primeiro lugar, condições de responder a Ele assim: levanta os teus olhos. Vamos traduzir essa expressão para a linguagem do Novo Testamento e chamar isso de visão celestial. Vamos chamar isso de visão espiritual. Sabe que essa carga, irmãos, era tão premente no coração de Paulo, que ele ora assim, quando ele escreve aos Efésios. Escute bem. O Pai da glória, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Ora, irmãos, eles já eram igreja, eles já tinham sido chamados, eles já foram regenerados, eles já são habitados pelo Espírito Santo. Não parece um contrassenso? Não, não tem nenhum contrassenso. A vida cristã é dinâmica. Até mesmo a nossa visão de Cristo é progressiva, sempre será. Então Paulo labuta também pelos Efésios, assim como pelos Colossenses, já vimos o texto, pelos Laodicenses que ele cita lá, e por quantos não me viram face a face. Ele labuta pelas igrejas que estavam no seu coração, em oração, para que eles avançassem no conhecimento das riquezas insondáveis de Cristo. Porque nosso Cristo, amados irmãos, o Cristo de Deus e o nosso Cristo é inesgotável. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós temos um senso de que nós ainda estamos nadando na praia com relação ao conhecimento do nosso Senhor. Toda a nossa ocupação durante toda a eternidade. Sabe que essa cabecinha aqui que nós temos não consegue conceber isso, né? Tudo que fazemos é limitado, é pequeno, é temporário, passa. Então não conseguimos conceber a eternidade com essa cabeça que nós temos. Não estamos preparados para isso, né? Mas a Bíblia diz que toda essa eternidade sem fim que nós teremos diante do nosso Senhor é fazendo, sabe o quê? Contemplando a sua glória e servindo. É isso que diz em Apocalipse. Os seus servos os servirão. Escrevendo a Nova Jerusalém. Os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Não é maravilhoso? Sabe o que nós estamos passando aqui nesses poucos dias que nós temos na Terra? Treinamento de serviço. Para toda a eternidade. Irmãos, que o Senhor encontre amplitude no nosso coração para sermos bons servos aqui. Porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. Nós serviremos o nosso Senhor e nós serviremos uns aos outros. Por toda a eternidade. Não pense que quando o Senhor nos chamar para Ele, quando Ele se manifestar, quando estivermos diante dEle, Ele vai dar uma harpa para cada um de nós, uma nuvenzinha para cada um sentar em cima, nós vamos passar a eternidade lá tocando harpa igual os anjos. Não é? Não é bem assim que a Bíblia descreve a Nova Jerusalém, mas sim como um lugar de adoração e um lugar de serviço e um lugar de contemplação das belezas do nosso Senhor, porque o nosso Cristo é inesgotável. Então vamos ficar com essas duas frases por enquanto bem guardadas. Levanta teus olhos. Irmão, sabe o quanto o Espírito Santo labuta para fazer isso nas nossas vidas? Muito, diariamente. Porque sabe qual é a nossa tendência? Abaixe os teus olhos. Olhe para você mesmo, você é. Ou então, você não é e você não é. Mas é você do mesmo jeito. Ou você é ou você não é. Mas é você do mesmo jeito. Egocentrismo. O pecado nos fez voltar nossos olhos para dentro de nós mesmos. E para buscarmos tudo em nós. Valores, dignidade, justiça. Buscamos tudo dentro de nós. Alegria, paz, comunhão. Não é? Mas todas essas coisas estão fora de nós. Aí está nosso problema. Todas essas coisas estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, em Coríntios 12, ele descreve o cristão, assim entendemos, com uma frase tão especial. Por favor, registre essa frase aí. Sabe como Paulo descreve o que é ser um cristão? Isso que nós somos, pela graça de Deus?
conheço um homem em Cristo. Esse é um cristão para Paulo. Compreendeu? Um homem em Cristo. Ou seja, ele mora em Cristo. Ele tem tudo em Cristo. Tudo que ele é, está em Cristo. Tudo que ele necessita, está em Cristo. Tudo que ele almeja, está em Cristo. Tudo que ele espera, está em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Que definição maravilhosa. Todas as dificuldades da nossa vida cristã é porque nós não aprendemos a morar em Cristo. Ele diz, morai em mim, e eu morarei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Não é, irmãos? Então, olhe o significado dessa primeira frase de Gênesis 13. O véu sai da frente, Ló sai da frente. E então, Abraão escuta, de Deus, ergues teus olhos. Que necessidade, irmãos. Como nós carecemos disso em nossa experiência espiritual. E levantar nossos olhos para quê? Para ver o quê? Então a segunda frase é o complemento. Primeiro, o Senhor então, na sequência aí dessa primeira ordem, né? Ergue os teus olhos. Ele diz assim, e vê. Ergue os teus olhos e vê. Essa terra, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, toda essa terra que você vê, eu te darei. Visão celestial, visão espiritual. Onde não há visão, o povo se corrompe. Lembre-se. Então, ergue os teus olhos e vê essa terra. Mas não só isso, irmãos. Porque se fosse só até aqui, sabe qual o risco que nós correríamos? Sermos visionários. Eu já vi, Deus já me revelou, já fui em todas as conferências, já li todos os livros. Compreende? Já tenho ganho visão, um depósito, uma bagagem espiritual. Isso é em si mesmo, tem o seu perigo. Há necessidade de um complemento nisso. Qual é? É a segunda frase que nós citamos. Lá em Gênesis 13, 17. Qual é a segunda frase? Percorre esta terra. E por que nós lemos Josué? Lemos Josué 24, 3. Porque o livro está terminando. E o Espírito de Deus fazendo esse registro está dizendo que Deus tomou Abraão e o fez percorrer esta terra. Você vê? Então Abraão pôde percorrer aquela terra desde Dan até Berseba, conhecendo essas riquezas insondáveis. E então seria a terra que o Senhor daria a ele, figura das riquezas insondáveis de Cristo. Eu o tomei pela mão, olha que figura maravilhosa. Veja o que o Senhor quer fazer conosco, veja por que Ele enviou o seu Espírito Santo. Porque Ele quer nos tomar pela mão e nos fazer percorrer essa terra. Agora ainda precisamos de mais uma coisa aqui. Josué capítulo 1. Nós lemos o capítulo 24, é o último. Se você ler o primeiro, você vai ter perspectiva do livro inteiro. Sabe o que diz no capítulo 1? A maneira de nós possuirmos a terra. Você sabe que a primeira geração, tirada do Egito, sob a liderança de Moisés, o que aconteceu com ela? Morreu no deserto. O Senhor levantou uma segunda geração. Apenas Josué e Calebe restaram da primeira geração. E os ossos do fiel José. Então, aqueles dois, Josué e Calebe, entraram na terra de Canaã, figura de Cristo. Sob a liderança de Josué, Deus deu uma ordem. Preste atenção, ele diz assim, todo lugar, falando com Josué, em que pisar a planta do vosso pé, será vosso. Muito importante, irmãos. Esse é o princípio espiritual para nós possuirmos o que já é nosso. Cristo já é nosso. Nós já vimos Cristo. O véu já foi tirado dos nossos olhos. Mas como nós podemos ser constituídos de Cristo? Como nós podemos ter o caráter de Cristo formado em nós? Como nós podemos ter não apenas Cristo como nosso Salvador na cruz, mas Cristo como esse poderoso Salvador formado em nós? Meus filhinhos, pelos quais sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Como nós podemos alcançar isso na nossa experiência espiritual? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Na linguagem do Novo Testamento, Romanos capítulo 1. O meu justo viverá pela fé. Fé. Ou seja, o que é fé, irmãos? Estritamente falando, fé significa isto: união.
O verbo crer, na língua original, no grego, significa unir-se a, adesão. Fala de adesão e união. E fala também de confiar-se a alguém. Então, quando nós falamos, eu creio no Senhor Jesus, sabe o que nós estamos dizendo? Eu estou unido ao Senhor Jesus. E Ele a mim. Crer significa unir-se. Que maravilhoso. Por isso o Senhor usou a figura da videira verdadeira. Dizendo, eu sou videira, vocês são os ramos. Por que o Senhor escolheu essa figura? Porque Ele está falando de uma unidade orgânica. Se você olha uma árvore comum, você discerne muito bem tronco e galhos. Muito bem. O que é o quê? Mas não no caso da videira. Não é? Videira não tem tronco e galhos. A videira é como uma trepadeira. Não é isso? Por isso se faz aquela escora, naquela parreira, né? E ela trepa ali e constitui aquela árvore. Você não olha para a videira e discerne o que é tronco e o que é galho, porque ela é uma unidade orgânica só. Foi isso que o Senhor quis dizer quando Ele falou, eu sou a videira verdadeira. Veja, Ele não está dizendo eu sou o tronco e vocês são os ramos. Ele está dizendo que Ele é a árvore toda. Você já percebeu? Ele falou, eu sou a videira. Então que lugar que sobra para nós? Se Ele é a videira, Ele é a videira toda, e nós, onde estamos? Aí Ele vai dizer, vós os ramos, mas Ele não diz vós os galhos. Porque não é uma árvore que tem tronco e galho, como já falamos. Ela é como esse cipó, essa trepadeira. Ele está dizendo, eu sou a videira, vós sois os ramos. O que Ele quis dizer? Vocês estão em mim, e eu estou em vós. Por isso Ele falou, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Não é maravilhosa essa figura? Então essa já é a nossa realidade. Mas como podemos avançar? De tal forma que esse Cristo seja formado em nós. Irmãos, algumas pessoas creram realmente no Senhor. Algumas pessoas realmente receberam o Espírito Santo, porque creram no Senhor, se converteram genuinamente. Mas não jornadeiam com o Senhor. Sabe qual é o perigo disso? Acontecer nas nossas vidas? É que o que é nascido da carne é carne. E que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E sabe por que o Espírito milita contra a carne? Para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer. Não é impressionante? Então qual é o propósito de Deus enviar seu Espírito para habitar em nós? Não é apenas nos regenerar, nos dar herança em Cristo, não. É formar o caráter de Cristo em nós. Maravilhoso. Mas para isso, o que nós temos que fazer? Vamos lembrar então do princípio de Gênesis que estamos procurando explicar aqui. Percorre esta terra. Antes disso, lembre-se, levanta teus olhos. Vamos permitir, clamar, anelar para que o Espírito Santo nos mantenha como um povo de olhos abertos, irmãos. Há uma profunda necessidade nos nossos dias que nós tenhamos irmãos e irmãs de olhos abertos, porque nós temos sido cegados de muitas maneiras. Temos sido cegados pelos apelos do mundo, temos sido cegados por vozes estranhas, temos sido cegados por coisas esquisitas no meio do povo de Deus. Nossa atenção tem sido chamada para muitas coisas, de muitos modos, de maneira geral falando. Que necessidade nós temos de levantar os nossos olhos e fixarmos nosso único objeto com O maiúsculo, Cristo, o Cristo de Deus, e suas riquezas insondáveis. E prendermos o nosso coração nesse objeto sem nos desligarmos, sem focarmos mais nada. Estritamente falando, nem a igreja, nem a obra de Deus, nada pode ocupar o lugar de Cristo. Do contrário, nós vamos ter problemas, né? É como a lua ocupando a frente do sol. A lua é uma figura da igreja, o sol é uma figura de Cristo. Quando a lua ocupa a frente do sol, nós temos trevas, eclipse. Porque a igreja entrou no lugar indevido, ela está à frente de Cristo. Centralidade da igreja e não a centralidade de Cristo. Há uma diferença tão significativa entre essas duas coisas, queridos irmãos. Então, primeiro, levanta os teus olhos. Esse é o primeiro desejo do Espírito Santo. Ele veio morar em nós para levantar nossos olhos. Levantar nossos olhos para Cristo. Tirar nossos olhos de nós mesmos. A carta aos Filipenses não é maravilhosa nesse sentido? O tema da Epístola de Filipenses, são 4 capítulos, é a experiência normal do cristão. A experiência normal do cristão.
Sabe qual é a experiência normal do cristão? Não é para super cristão, porque não existe super cristão, só existe cristão. Então a experiência normal do cristão é, no capítulo 1 de Filipenses, ter Cristo como seu viver. Para mim o viver é Cristo. Ali não está escrito, para mim o viver é a igreja, não é? E nem para mim o viver é a obra. E nem para mim o viver é o serviço a Deus. Para mim o viver é Cristo. Essa experiência cristã normal. No capítulo 2, sabe o que Paulo tem a dizer, Filipenses 2? De novo, experiência cristã normal. Que Cristo tem que ser o nosso pensamento. Cristo tem que ser a nossa mentalidade. Tende em vós o mesmo pensamento, que houve também em Cristo Jesus. Cristo tem que ser a nossa mentalidade. Qual é a mentalidade de Cristo? Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E reconhecido em figura humana. E como homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, no capítulo 2, Cristo é nossa mente. Essa deveria ser a nossa experiência cristã normal. Nós não deveríamos ser cristãos, então regenerados, habitados pelo Espírito Santo, mas com mente velha, que tem uma conduta velha, um palavreado velho, uma maneira de agir, de reagir velha, uma maneira de se portar velha, mas isso pode acontecer conosco. Como sabemos? Romanos, Paulo fala assim, transformai-vos. Ele não escreveu para ímpios, ele escreveu para crentes. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Você vê, irmão? Que é então um risco de nós não passarmos por esse processo? Senão o Espírito Santo não precisava nos exortar. Se fosse algo natural, não é? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim vós experimentareis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é lindo esse versículo? Se nossa mente não é transformada, se Cristo não é nossa mente, a vontade de Deus para nós não vai soar como sendo nem boa, nem prazerosa e nem perfeita. Nós sempre teremos uma visão negativa de Deus, deturpada de Deus, ofuscada de Deus. Então, capítulo 2 de Filipenses, Cristo é nossa mente. Sabe o que fala o capítulo 3 agora de Filipenses? Cristo é nosso alvo. Cristo é nossa meta. Paulo fala assim, pela sublimidade de conhecer Cristo, eu perdi todas as coisas. E quando olho para elas, as considero como um lixo inútil. Sabe o que ele está chamando de lixo inútil? É tudo aquilo que ele viveu para conquistar. A glória que ele tinha como fariseu, hebreu de hebreus, instruído aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, é isso que ele está chamando de um lixo inútil, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Aí ele vai dizer à frente ainda no capítulo 3, eu prossigo para o alvo. Então parte da experiência cristã normal qual é? Cristo é a nossa meta, Cristo é nosso alvo. O Espírito Santo veio habitar em nós para quê? Para nos fazer a imagem de Cristo, para formar Cristo em nós. O objetivo de Deus é ver Cristo plenamente formado em nós. A mente de Cristo, a vontade de Cristo, os sentimentos de Cristo em nós. Para isso o Espírito Santo veio habitar em nós, irmãos. Não é para um outro objetivo senão esse. Formar em nós o caráter de Cristo. O Senhor Jesus orando em João 17 diz que se isso fosse verdadeiro para os seus discípulos, Ele pede ao Pai que isso seja realidade. Ele diz, Pai, assim como eu sou um contigo e Tu és um comigo, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Veja, irmãos, aí está o nosso poder de testemunho. Quanto mais a conformidade com Cristo é uma realidade em nossas vidas, aí está o poder do nosso testemunho. Nós não vamos conseguir convencer ninguém por palavrório, por discursos. Quanto mais Cristo for formado em nós, mais o mundo crerá que Ele foi enviado pelo Pai. E para isso o Espírito Santo veio. Então no capítulo 3, Cristo é nossa meta, ou nosso alvo. Sabe como ele vai agora ao capítulo 4 de Filipenses? Que lindo livro esse. Ele vai dizer que Cristo é nosso tudo.
Cristo é nosso viver, capítulo 1. Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. No capítulo 4 ele vai dizer assim: em tudo e de todas as coisas eu já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, de honra e de humilhação, tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Viu o que ele descobriu? Ele descobriu uma vida de união com Cristo, como nós falamos, esse crer, né? Na vida de Paulo se tornou tão real, irmãos, tão maduro, tão pleno. Essa vida de união com Cristo, que assim ele descreve no capítulo 4, que ele podia experimentar, já tinha experimentado, esses polos aí da experiência cristã, e para ele não fazia diferença nenhuma. Quando ele era honrado, estava bem, quando ele era humilhado, estava bem também. Quando ele tinha fartura, estava bem, quando ele tinha necessidade, também estava bem, porque tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Não é um verso maravilhoso? Pena que esse verso é extraído da Bíblia, colocado no adesivo e vai para o para-brisa dos carros, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente isso quer dizer assim: tudo que eu quero, eu peço para aquele que me fortalece, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu tenho meus objetivos e ele me fortalece. Eu tenho meus planos e ele me fortalece. Sério. Porque, como alguns irmãos já têm dito, os planos de Deus são frustrar os nossos planos. Isso é bem verdadeiro. Para que nós conheçamos os seus planos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, Jó disse ao Senhor, né? Então, queridos irmãos, esse é nosso chamamento. Primeira necessidade, levanta teus olhos. Irmão, que necessidade! Isso é um objeto de oração diário em nossas vidas. Que o Senhor me ajude, pelo seu Espírito, a que essa ênfase permaneça, com a ajuda do Senhor, no coração dos irmãos. Guarde isso. Cada manhã que você abrir teus olhos, antes de você colocar o pé no chão, faça essa oração. Senhor, levanta os meus olhos. Porque nós já levantamos com os olhos para dentro de nós. Não é assim? E nós vamos enfrentar essa vida, nossas esposas, nossos filhos, o dia a dia, trabalho, patrão, empregado, trânsito, né? Com os nossos olhos dentro de nós. Por isso que nós temos tanta dificuldade. Nossos olhos não foram levantados. Levanta os teus olhos e vê. Visão espiritual. Quanto carecemos, irmãos. Quantos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram. Que privilégio nós temos, não é? Quantos desejaram ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Não foi isso que o nosso Senhor disse? Mateus 13. E ele acrescenta assim: bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bendito seja o Senhor, irmãos. Vamos manter isso em nosso coração como uma carga, um encargo, cada manhã, na verdade, cada momento, pedindo: Senhor, mantém os meus olhos levantados, para que realmente eu possa contemplar a beleza do Senhor. Segundo passo, depois de o Espírito Santo encontrar caminho em nós para cumprir esse ministério que é dele, maravilhoso, dar visão. Ele é Espírito de sabedoria e de revelação, ele é o Espírito da verdade. Ele recebe, na palavra do Senhor, em João 16, ele recebe tudo que é de Cristo e anuncia a nós. Ele há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o ministério dele. Então, em encontrando lugar em nós para fazer isso, qual é o próximo passo? Não é nos manter apenas visionários, contempladores, mas é nos ajudar a andar naquilo que nós temos conhecido de Cristo Jesus. Então nós temos a importância da segunda frase. A primeira é: ergue os teus olhos, mas a segunda é: percorre essa terra. E percorre lá no comprimento, e percorre na largura, e vai para o norte, e vem para o sul, porque toda essa terra eu te darei. Não é preciosa a figura tipológica aqui, irmãos? Esse é o nosso maravilhoso Cristo, de riquezas insondáveis. Cristo que já é nosso, e nós dele. Mas o que tem faltado para nós? Percorrer essa terra. Na linguagem espiritual, a nossa linguagem, a linguagem da igreja, o justo viverá
da fé. De fé em fé. Significa isso. De um nível de união com Cristo a um outro nível de união com Cristo maior, mais profundo, mais pleno, mais elevado. Esse é o desejo do Espírito Santo. Irmãos, nós fomos chamados para isso. Não vivemos vidas cristãs superficiais. Você conhece o livro de Juízes? O livro de Juízes é o livro mais negro de toda a Bíblia. Sabe por quê? Ele conta a história de maior infidelidade do povo de Israel. O Senhor levantou 12 juízes no meio do seu povo para libertá-los de cativeiros diferentes. Cada cativeiro fala de um aspecto espiritual. É um lindo livro, livro de Juízes. Mas sabe como o povo de Deus se parece ali no livro de Juízes? Para usar uma figura. Eles se parecem como mendigos pedindo esmolas em uma tigela de ouro. Compreende isso? Mendigos pedindo esmolas em uma tigela de ouro. Ou seja, eles não sabiam as riquezas que eles já possuíam. E por isso eles foram entregues a cativeiro após cativeiro. E o Senhor, na sua fidelidade, levantando libertador após libertador. Quantos libertadores? Para que então trouxesse de novo o povo à realidade espiritual de relacionamento com Ele. Não é assim conosco, irmãos? Quantos cativeiros nós experimentamos para chegarmos a uma única conclusão? Quem é o nosso libertador? E vivermos uma vida de união com Ele, onde Ele possa ser santificado como Senhor em nossos corações. Então o Espírito Santo veio morar em nós para fazer essas duas coisas, na linguagem de Gênesis 13. As duas maravilhosas. Ele é o Espírito Santo de revelação. Levanta teus olhos. Ele é o Espírito Santo de comunhão, percorre essa terra. Revelação, comunhão. Basicamente, essas duas palavras resumem o ministério do Espírito Santo. Revelação, comunhão. Levanta os olhos, percorre a terra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Isso significa, cada aspecto das belezas, das riquezas insondáveis de Cristo, que o Espírito Santo revela a nós, espiritualmente, é para que se torne possessão nossa. Vamos tentar explicar isso, ilustrar, para que o Senhor nos ajude a compreender. Uma serva de Deus do passado, falando sobre alegria, ela disse assim: nós cristãos não temos alegria. Se a frase terminasse aí, nós ficaríamos todos moribundos, não é? Mas aí ela diz assim: é a alegria que nos tem. Maravilhoso. Essa é a nossa realidade. Você viu a diferença entre uma coisa e outra? Alegria, nessa primeira frase, pode soar de muitas maneiras. Alegria é um sentimento. Eu estou tão feliz, eu passei no vestibular, eu arrumei um novo emprego, eu fui promovido, meu filho foi restaurado. Não é? Nossa alegria é tão circunstancial, tão dependente de coisas e dependente de pessoas. Não é assim? Mas, irmãos, a própria epístola que nós citamos aos Filipenses nos diz que a alegria não é um sentimento. E nem é dependente de coisas e nem de pessoas. O livro de Filipenses nos diz que a alegria é uma pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós moramos na alegria, então a alegria nos tem. E nada pode afetar a nossa alegria. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele disse assim para eles: alegrai-vos sempre. Onde? No Senhor. Graças a Deus. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Então nossa alegria é intocável. Não sei se você conhece, já existe em português, até já há algum tempo, uma obra muito interessante, chamada Carta às Igrejas Novas. Essa obra é de um irmão chamado J.B. Phillips, J.B. Phillips. Ele fez uma tradução de epístolas do Novo Testamento, a partir da língua original, para uma língua popular, um coloquial. Então, quando ele fez um excelente trabalho, muito fiel, J.B. Phillips, Carta às Igrejas Novas. Quando ele traduz esse trecho de Filipenses, que nós citamos, Filipenses 4, 10 a 13, onde Paulo diz assim:
agradecendo a oferta, o donativo dos filipenses para ele na prisão, ele diz: eu me alegrei no Senhor que uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E digo isso não por causa da pobreza, esse é o verso 11, Filipenses 4, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse irmão então parafraseou o que Paulo quis dizer. Sabe como ele descreve? Parafraseia na sua tradução, escute bem. Ele disse assim, colocou lá na sua tradução assim: eu aprendi, Paulo dizendo então aos filipenses, eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Que precioso, irmão. E nós, será que poderíamos falar isso? Vamos ser honestos. Se nós não podemos, a melhor coisa que nós podemos dizer aí diante do Senhor é dizer: Senhor, não, eu não posso. Minha alegria é perturbável, e às vezes facilmente perturbável, por pessoas, por circunstâncias e por coisas. E também o meu descanso. E meus recursos, a mesma coisa, não são inesgotáveis, porque tenho de tantas maneiras dependido de mim mesmo, extraído recursos de mim mesmo. Mas Paulo encontrou algo, irmãos, que está aberto para nós, pelo mesmo Espírito Santo que veio morar em cada um de nós, assim como morava em Paulo, mora em nós. O caminho está aberto para todos nós experimentarmos a mesma coisa, que os nossos recursos em Cristo são inesgotáveis, e que o nosso descanso em Cristo é imperturbável, e não depende em nada de pessoa nenhuma, de coisa nenhuma e de circunstância nenhuma. Que o Senhor nos ajude a encontrar essa realidade espiritual nele. Como podemos encontrar? De novo, levanta teus olhos, porque olhando assim, irmão, nunca. Tudo que nós vamos encontrar é problema. Sabe o que acontece quando nós olhamos assim? Nós estamos expostos sempre a dois polos. Sabe quais são eles? Um é soberba. Oh, mas eu sou muito bom mesmo. Veja eu. Não é? Olha o que Deus tem feito em mim. Mas a ênfase é em mim, não é Deus. Compreende? Eu era assim, agora eu sou assim. Então, o primeiro polo, soberba. Sabe qual é o segundo polo? É o oposto a ele. Depressão. Quando nós olhamos para nós mesmos. Eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Mas é o eu do mesmo jeito. É o eu que se ensoberbece e é o mesmo eu que se deprime. Nós somos uma geração muito esquisita. Sabe por quê? Nós costumamos enviar os deprimidos para o psiquiatra, não é? Mas nós também devíamos enviar os soberbos para o mesmo lugar. Todos os soberbos deviam ir para o psiquiatra. Porque a soberba é o polo oposto da depressão, do mesmo eu. É o eu que se ensoberbece até esse ponto, e é o eu que se deprime até esse ponto. O mesmo eu, que se exalta ou que se humilha. É o mesmo eu. Isso não tem valor nenhum para Deus. Nem o que se exalta e nem o que se humilha em si mesmo. Porque a Bíblia nos diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você viu a diferença? Se você se humilhar na sua presença, cuidado, você vai precisar de psicotrópico. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, amados irmãos, estamos tomando todo esse tempo inicial, e cremos ser necessário, para que o Espírito do Senhor nos ajude nessas duas frases, para que sejam bem entendidas. Primeira grande necessidade: levanta teus olhos. Vamos pedir ao Senhor que isso seja real para nós. Todos os nossos valores não estão em nós. Todos os nossos valores estão em outro, com O maiúsculo, nosso Senhor Jesus Cristo. Coríntios fala assim, 1 Coríntios 1,30, Paulo fala assim: vós sois dele. Olha onde ele nos põe. Vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. Esse Cristo de riquezas insondáveis. Aí fala: o qual, Cristo Jesus, se tornou para nós, da parte de Deus, em sabedoria. Nós cristãos não temos sabedoria. É a sabedoria que nos tem. Nossa sabedoria é uma pessoa, estamos nela, e então nós temos sabedoria. Ele é nossa sabedoria, Ele é nosso discernimento, não é? Depois a outra palavra é justiça.
Nós cristãos também não temos nossa justiça e nem nossa justificação em nós mesmos. Cristo é a nossa justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele se tornou para nós justiça. O que mais? Qual é a próxima palavra? Santificação. Os irmãos conhecem esse versículo? Deviam conhecer de cor. 1 Coríntios 1:30. Ele se nos tornou, Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação. Veja que importante. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, seu ministério é formar Cristo em nós, de tal forma que Cristo seja a nossa santificação. Santificação não é, essencialmente falando, não é coisas que fazemos e nem que deixamos de fazer. É claro que ela se reflete nisso. Se nós estamos sendo santificados, nós vamos passar a fazer coisas que não fazíamos e vamos passar a não fazer coisas que nós fazíamos. Certo? Porque nós estamos sendo santificados. Mas não são nem o fazer e o não fazer que constituem a nossa santificação. Elas são o testemunho de que estamos sendo santificados. Mas a nossa santificação é Cristo sendo formado em nós. Quanto mais conhecemos a Cristo e vivemos em união com Cristo, mais santificação. Então, santificação não é, estritamente falando, uma conduta. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer, olha, aquele é santo, olha lá como ele se conduz, como ele se veste. Amém, que a santificação se revela em atos externos, já falamos. Mas a nossa santificação, essencialmente falando, é uma pessoa sendo formada dentro de nós, que então muda a nossa maneira de falar, de agir, de reagir, de comprar, de vender, de vestir, de tudo, não é? E a última palavra lá em Coríntios 1:30 é redenção. Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. O que nós precisamos mais? Nada. Nada. Tudo nós temos em Cristo. Para que o Espírito Santo foi enviado? Então, levanta teus olhos, percorre esta terra. O justo viverá de fé em fé, de uma experiência, de uma realidade de união com Cristo para outra maior, e para outra maior, e para outra maior. É assim que o cristão vive, de fé em fé, de união, guarde isso, fé é união, de união com Cristo em união com Cristo, em níveis cada vez mais plenos e profundos. Esse é nosso chamamento. Agora então, já estamos no fim do nosso tempo, mas eu queria citar para os irmãos e fazer apenas uma abordagem panorâmica, e amanhã então, e domingo, continuamos, das 4 âncoras. Vamos juntar aqui o quadro todo agora. Se o Espírito Santo veio para nos fazer levantar os olhos e nos fazer percorrer essa terra, se o desejo dele, na linguagem que usamos de Atos 27, é nos dar um caminhar estável, um caminhar firme, para que possamos ter um serviço agradável ao Senhor. Disso falam as âncoras, como vimos, estabilidade e condições então para um serviço pleno, um serviço agradável, até que o dia rompa. Então, quais são essas 4 âncoras? Panoramicamente, eu vou abordá-las de 3 maneiras, mas nós vamos focar apenas uma maneira nesse final de semana de comunhão, que é nosso encargo principal. Mas deixe-me citar 3 exemplos para os irmãos dessa fundamentação quádrupla. Primeiro, quantos evangelhos nós temos, irmãos? 4. Sabe o que eles são? 4 âncoras. Porque primeiro nós vemos quem é o Filho de Deus como o Rei segundo o coração de Deus. Mateus. Esse é o Rei segundo o coração de Deus. Se nós não contemplarmos esse Rei, nós nunca vamos entender o seu governo. Sabe por que nós vamos estudar Mateus? Não é para conhecer fatos históricos a respeito de Cristo. É para conhecer quem é o Rei que nós possuímos. Revelado no livro de Mateus. Que Rei nós possuímos. E que reino nós estamos colocados. Onde está em essência o reino dentro de Mateus? Acho que você sabe, não é? Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o
reino dos céus. Então são 3 capítulos para mostrar a beleza desse reino, a essência desse reino, a espiritualidade desse reino e também a vida prática deste reino. Primeira âncora: Cristo é o Rei segundo o coração de Deus. Cristo é nosso Rei. Para que almejemos que nosso coração esteja debaixo do seu governo. Segunda âncora: Marcos. Cristo é o servo perfeito. Se queremos compreender o que é servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, na linguagem de Hebreus, precisamos conhecer o Evangelho de Marcos, porque ali está o servo perfeito. Marcos se divide basicamente em 2 sessões. Primeiro até o capítulo 10, e depois os capítulos 11, 12, 13 e 14. Até o capítulo 10, o servo está no campo. Ele vai para aqui, ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá. A palavra que Marcos mais gosta é imediatamente e logo depois, porque ele mostra a atividade do Senhor Jesus o tempo todo. E veio para cá, e foi para lá, e correu para aqui, e percorreu aqui. É o servo no campo, 10 capítulos. O boi arando o campo. E são os 10 primeiros capítulos de Marcos. Depois você tem de 11 a 14, os 4 últimos. Sabe onde o boi está agora? O boi no altar. O boi no campo, o boi no altar. O Senhor Jesus como servo de Deus no campo, pregando, ensinando, curando, revelando quem é Deus, o seu Pai, mas nos últimos capítulos, fazendo aquilo que realmente Ele veio para fazer. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então nós temos capítulo 11 a 14, o boi agora está no altar. Então o Senhor é preso, o Senhor está em Jerusalém, o Senhor vai à cruz, os últimos capítulos. O servo perfeito, segunda âncora. Precisamos ver esse servo. Isaías falou dele de tantas maneiras, não é, queridos irmãos? O meu servo, com S maiúsculo, o justo, ele procederá com prudência, ele será exaltado e muito sublime. Muitos pasmarão a sua vista, mas também ele terá uma aparência muito desfigurada. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era humilhado, mais desprezado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer. O servo do Senhor. Por que é uma âncora? Porque é esse caráter de servo que Deus tem que alcançar em nós, se nós queremos agradá-lo. Não poderemos agradá-lo com qualquer outro caráter, que não seja o caráter do servo de Marcos, o servo do Senhor, ultrajado e fiel. O servo obediente. Essa é a segunda âncora. Terceira âncora, Lucas. O que Lucas tem para nos dizer? Lucas tem para nos dizer que Deus encontrou o homem segundo o seu coração. Lucas é um médico grego, conhece a natureza humana de uma maneira tão profunda. E mais do que isso, é usado pelo Espírito Santo que o inspirou para registrar a vida de um homem perfeito. O que nós vemos na vida do Senhor Jesus? Na vida de Jesus, nós não apenas vemos quem Deus é, mas na vida de Jesus nós vemos o que o homem deveria ser. E esse é o foco do Evangelho de Lucas. O que o homem deveria ser? Qual é o caráter do homem que agrada a Deus? Isso está no Evangelho de Lucas, o homem perfeito. Então nós temos mais uma âncora ali, maravilhosa. E a quarta âncora, João. O que João tem para nos dizer? João tem para nos dizer que esse homem, filho de Maria e José, o filho do carpinteiro, que viveu uma vida humana real, ele é o próprio Logos eterno, a palavra eterna, gerada de Deus, a palavra mediante a qual Deus fez todas as coisas, que se fez carne, assumiu natureza humana para habitar entre nós. E João vai dizer, o tocamos, o apalpamos, o contemplamos, e ele é o verbo da vida, e a vida se manifestou. Então essa é mais uma âncora. Que equilíbrio maravilhoso. O rei servo, Mateus e Marcos, e o homem Deus, Lucas e João. 4 âncoras. Como carecemos delas, irmãos? Delas, conhecê-las. Termos realmente revelação espiritual do que elas significam. Saber que o Espírito Santo veio para nos moldar nessas características expostas ali.
4 evangelhos, 4 âncoras. Segundo aspecto dessa mesma abordagem, Atos 2:42. Se nós vemos que a vida do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus, constitui para a igreja essas 4 âncoras, o servo, o rei, o homem e Deus, para a vida da igreja, quais seriam as 4 âncoras, nas quais então a igreja caminharia de forma firme, fundamentada, estável, para que pudesse agradar a Deus e servir a Deus? Atos 2:42. Sabe o que nós temos aí, irmãos? 4 âncoras. Quais são? Os santos, os irmãos, perseveravam. Primeira âncora, na doutrina dos apóstolos. Veja que precioso. A palavra é desbravadora. A palavra é vanguarda. Nós tivemos 1000 anos de história da igreja, chamada Era das Trevas, porque foi isso que aconteceu com a Bíblia. Ela foi trancada, fechada, selada. Então nós tivemos 1000 anos de obscuridade, de trevas, de confusão espiritual. Porque o que o Espírito Santo quer fazer é isso. É nos abrir as Escrituras e nos revelar as riquezas insondáveis de Cristo, o Cristo de Deus. Então não há dúvida, a primeira âncora é a doutrina dos apóstolos. Agora guarde, apóstolo no plural, não no singular. Graças ao Senhor. O Senhor levanta os seus servos para que possam contribuir segundo o Cristo que tem recebido. A revelação de suas riquezas insondáveis e possam então servir a igreja. E segundo Efésios 4, eles possam equipar é a palavra ali, os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não é importante esse ministério dos apóstolos, essa doutrina dos apóstolos? Graças a Deus, a doutrina dos apóstolos está toda aqui contida nas Escrituras. O cânon das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, já está fechado. Não há nada novo. O que o Espírito Santo quer fazer é nos trazer de novo a sua velha palavra, já revelada, escrita e maravilhosa, inspirada. Essa é a doutrina dos apóstolos. Se nós perguntarmos, com o livro de Atos aberto, qual é a doutrina dos apóstolos? Sabe que resposta nós teríamos? Veja que interessante. Atos 2:42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 5:42 agora. Mesmo versículo, mas muda o capítulo. Leia Atos 5:42. Veja o que você vai encontrar lá. Você vai ver qual era a doutrina dos apóstolos. Muito claramente. Maravilhoso versículo. Diz assim, Atos 5:42. E no templo, todos os dias, e também de casa em casa, eles são os apóstolos, não cessavam de pregar, o quê? Jesus, o Cristo. Está claro agora, irmãos? A doutrina dos apóstolos não é um compêndio de teologia sistemática. Tome cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Entendo até que teologia tem o seu lugar, nos ajude de alguma forma. Mas você pode saber aquelas palavrinhas complicadas da chamada doutrina reformada, né? Eu acho que vocês conhecem algumas delas. Aquelas palavrinhas complicadas e não ter nada de Cristo formado dentro de você. Só a teologia sistemática. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Significa isso, que o tema dos apóstolos não era um compêndio de teologia, mas era uma pessoa maravilhosa, que enchia a vista deles, enchia o coração deles e transbordava através da conduta deles, de forma, irmãos, tão extraordinária. Sabe o que é dito de Paulo? É dito que algumas pessoas tomavam lenço. Sabe para que serve um lenço? Para limpar suor. Sabe para que serve avental? Para trabalhar. Paulo trabalhava fazendo tendas, você se lembra? Trabalhava com couro, trabalho duro naquela época. É dito que as pessoas tomavam lenços e aventais do uso pessoal de Paulo e levavam para possessos, diante dos quais os espíritos imundos se retiravam. Que coisa interessante, irmão. Hoje, que teatro tem sido feito diante dos olhos de tantos com esses assuntos? Não é verdade? Teatros, teatros e teatros. Mas na época apostólica, não. Realidade, realidade e realidade. E ninguém fazia promoção nem propaganda desses assuntos.
Talvez Paulo nem soubesse que esses lencinhos eram tirados dali e levados para esses lugares, né? Ninguém fazia promoção própria, não era esse o alvo, não era esse o foco, mas era isso que acontecia, por consequência. Porque essas pessoas viviam uma vida tão íntima com o Senhor, que isso era a realidade. E sabe o que diz de Pedro? É dito que Pedro, passando pelo caminho, quando a sua sombra se projetava sobre enfermos, eles eram curados. Que impressionante, irmãos. Pedro. E onde você vai encontrar no livro de Atos qualquer promoção de Pedro. Pedro não abriu nenhum hospital. Pedro não colocou aqui a casa de cura do Pedro. Todos os enfermos podem vir para cá. Nada disso. Nada disso. Não é assim? Quando ele encontra aquele pedinte na porta formosa do templo, ele diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu possuo te dou. O que ele possuía? O nome de Jesus o Nazareno. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Quando eles foram levados diante do Sinédrio para serem arguídos por aqueles doutores arguindo pescadores, veja a distância. Levou os pescadores diante dos doutores e arguiu. E quando eles ouviram as respostas deles, Lucas registra em Atos, eles ficaram impressionados de verem a intrepidez de Pedro e de João e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse era o segredo. Estado com Jesus. Ai, irmãos, Senhor nos ajude. Essa é a doutrina dos apóstolos. Hoje o que nós temos é confusão, autopromoção. Que o Senhor nos retorne a simplicidade e a pureza de Cristo. Doutrina dos apóstolos. Primeira âncora maravilhosa. As Escrituras precisam ser abertas de novo. Cristo precisa ser visto de novo, apreciado, degustado na sua palavra. Do contrário, nós não temos nada. Podemos ter muita teologia, mas a letra mata. O Espírito vivifica. Primeira âncora, doutrina dos apóstolos. Sabe qual é a segunda? Leia aí, Atos 2:42. A comunhão. Que âncora também maravilhosa é essa? Porque nós fomos chamados para a comunhão. Tem duas maneiras de ler esse versículo, duas. Interessante, se você estudá-lo aí com cuidado esse versículo, você vai chegar à seguinte conclusão. Lucas pode estar dizendo duas coisas, na verdade, com essa abordagem aí. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, como diz a tradução Revista Atualizada, e na comunhão, então acrescentando a comunhão como mais um item, né? Mas também você pode traduzir o texto corretamente, a partir do original, assim: e perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Viu que interessante? Perseveravam na doutrina, na palavra e na comunhão dos apóstolos. Qual era a comunhão dos apóstolos? Aí precisamos que a Bíblia nos ajude, para entendermos. Qual era a comunhão apostólica que esses irmãos perseveravam? Sabe onde nós temos isso descrito? Muito claramente. 1 João capítulo 1. Você quer ver qual é a comunhão apostólica? Vamos abrir lá. A comunhão apostólica na qual os irmãos perseveravam unânimes. Veja qual é. 1 João capítulo 1. Versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, como falamos, é isso que eles pregavam, né? Não cessavam de pregar o Cristo. O que temos contemplado e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Era uma pregação que tinha realidade, não era uma questão de simplesmente teologias. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, ele repete, e ouvido, anunciamos também a vós outros. Sabe por que nossa mensagem tantas vezes não tem poder? Porque nós estamos falando de coisas que não vimos e de coisas que não ouvimos. Nós estamos repetindo mensagens de segunda mão e falando de coisas que não temos realidade. Mas assim não era com eles. Então é dito no verso 3, escute agora. Para que? Então o que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão com quem? Conosco.
João está se referindo aos apóstolos. Ele é um dos apóstolos. Então, qual é a comunhão dos apóstolos? Vamos continuar? Verso 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa, o quê? Alegria seja completa. Oh, irmãos, que precioso. Então, qual é a comunhão dos apóstolos? É a comunhão do Pai em seu Filho, Jesus Cristo. É aquela comunhão pelo qual o Senhor Jesus orou em João 17. Para que eles sejam um, ó Pai, como eu em ti e tu em mim, eles em nós. Que maravilhoso. Então, segunda âncora, a comunhão, para o qual nós fomos chamados. E é claro que essa comunhão se reflete e se expressa na comunhão uns com os outros. Aí lembre-se do texto que lemos no início, Colossenses 2:2, que fala que se nós estivermos vinculados em amor, nós compreenderemos o mistério de Deus que é Cristo. Não é um verso impressionante, irmãos? Deus não nos deu, como cristãos, vida de borboleta. Sabe o que é vida de borboleta? Pulando de congregação em congregação. E vivendo só para si mesmo. Borboleta é linda, não é? Mas você sabe que a borboleta é um ser bastante egocêntrico? Se comparado com a abelha, por exemplo. A abelha em si mesma está longe de ter a beleza de uma borboleta. O Espírito Santo, como veio habitar em nós, não nos fez para termos vida de borboleta, mas para termos vida de abelha, que trabalham para o corpo. Faz aquele trabalho intenso, com vistas ao corpo. Então, comunhão, vinculados em amor, é a maneira de Deus para chegarmos à plenitude de maturidade em Cristo. Nunca conseguiremos isso descomprometidos. Por causa de vivermos uma realidade tão complicada em termos de cristandade em geral, cada vez mais vidas estão se descomprometendo, tanto do Senhor como uns dos outros. Não é isso verdade, irmãos? Descompromisso, tanto para com Deus quanto uns para com os outros. Não temos estado vinculados em amor, por isso nosso conhecimento de Cristo não tem avançado. Permanecemos cristãos superficiais. Então, segunda âncora, comunhão. Qual a terceira? O partir do pão. Ah, amados irmãos, não vamos ter tempo para falar nisso hoje não. Mas o partir do pão é uma âncora. Nossos irmãos na igreja primitiva, uma das acusações que receberam quando, na sua história aí, inicial, na igreja primitiva, foi de canibalismo. Os irmãos sabiam disso? Você sabe por quê? Os irmãos se reuniam, estavam sendo perseguidos, então se reuniam de formas escondidas. Primeira coisa que nos chama a atenção é por que eles se reuniam. Pense nisso, irmão. Muito instrutivo. Eles não tinham Bíblia? Eles não tinham a lei, a Torá, a palavra na casa deles? Já não tinham recebido o ensino dos apóstolos suficiente? Eles não podiam orar sozinhos? Não podiam adorar o Senhor? Então, para que se reunir e expor o pescoço a risco? Não é uma pergunta? Vamos adotar uma postura de Cristo e eu lá em casa. Está muito bom, eu tenho tudo. Tenho o Espírito Santo, tenho a Bíblia, posso orar. Tenho Jesus Cristo, esse mediador entre Deus e o homem. Não preciso de nenhum intermediário entre Deus e eu. Então fico eu na minha casa. Mas não era isso que os irmãos faziam. Eles colocavam o seu pescoço a prêmio para irem se reunir. E impressionante, irmãos. Porque espiritualmente falando, eles tinham, penso eu, mais vitalidade do que nós em Cristo. Dada a hora em que a igreja estava passando, o vigor que a igreja tinha, não é? Poderiam muito bem ficar nas casas, dizendo, não, agora não é hora de reunir, estamos sendo perseguidos, vamos ficar cada um na sua casa e aguardar um outro momento. Mas não assim, eles iam se reunir. E havia espiões ali. Então sabe o que esses espiões ouviam, algumas vezes? Ouvindo de longe assim, os irmãos reunidos, quem sabe numa gruta lá, numa caverna lá, eles estavam ali na espreita, e eles escutavam as pessoas dizendo assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É maravilhoso. Sabe o que os irmãos estavam fazendo lá dentro? Partindo o pão. Eles foram acusados de serem canibais.
Que coisa, não é? Tanto eles prezavam o partir do pão. Eles compreendiam que não era apenas um simbolismo, não era apenas um memorial. Guarde-se dessas palavras, porque Jesus não diz façam isso como um memorial a mim. Ele diz façam isso em memória de mim. É muito diferente, porque um memorial é algo morto, que não tem realidade nenhuma. As praças dessa cidade devem estar cheias de memoriais, todos mortos, com pombinhas sentando em cima deles assim, não é? Porque eles não são nada, eles estão mortos, não tem realidade. Mas a mesa do Senhor tem realidade espiritual. Então não é um memorial. Então Paulo vai dizer, quem comer e beber indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se e tome, examine-se e coma, porque há realidade espiritual. Por que o Senhor ordenou sua mesa? Por que o partir do pão é uma âncora? Porque o Senhor deseja em cada partir do pão da sua igreja, que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver quem é o nosso Senhor Jesus, o pão da vida, esse que é nosso e nós dele, esse que disse, coma de mim e viva em mim. Ah, irmãos, quando o Senhor partiu o pão em Lucas 24, ele já tinha caminhado com os discípulos de Emaús, lembra-se, Lucas 24? Ele tinha andado com eles, eles não reconheceram que era Jesus, ele foi jornadeando com eles estavam deprimidos. Eles veem aquele homem, não sabem quem é ele, é Jesus, ressuscitado. Aí Jesus pergunta para eles assim, o que vocês estão conversando? Né? Sabe o que eles dizem para ele? Eles estão deprimidos, irritados, bravos. Eles falam assim, será que você é o único que estava lá em Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá? Olha o que eles falam para o Senhor, como eles foram grossos, né? Ele está dizendo, você é um desavisado mesmo, né? Tudo aconteceu lá em Jerusalém, você não sabe de nada. Aí, sabe o que Jesus pergunta para eles? Quando eles falam assim? Você não sabe os eventos que ocorreram em Jerusalém? Jesus, ressuscitado, pergunta para eles assim, quais foram os eventos? Olha como Jesus é gentil, olha como ele é maravilhoso. Aí eles começam a contar para ele, narrar para ele. Ah, eles crucificaram Jesus de Nazaré. Ele era a nossa esperança de Israel, mas agora tudo está acabado. Aí sabe o que Jesus fala para eles? Eles ainda não sabem nada quem é esse homem. Para eles é só mais um homem. Aí esse homem fala assim, ó nécios e tardos para compreender tudo que as Escrituras dizem. Aí diz que ele começou pela lei, passou pelos profetas, passou pelos salmos e disse para eles tudo que as Escrituras falam sobre ele. Veja, quem está ali é a palavra viva, é o próprio Senhor Jesus, usando a palavra escrita, as Escrituras, mas ainda assim os olhos deles não foram abertos. Muito interessante esse relato. E o Senhor vai caminhando com eles. Aí chegam na aldeia de Emaús, e o coração deles está ardendo, constrangido, mas eles não sabem ainda quem é essa pessoa. Mas eles estão conquistados por essa pessoa que eles não conhecem. Aí eles falam assim, fica conosco. Já é tarde. E o dia já declina. Lindo, irmãos. Porque nós podíamos perguntar aqui, se eles não convidassem o Senhor, será que o Senhor entraria? Essa é a pergunta. Como nós temos relacionado com Ele? Nós o temos convidado? Nós queremos comunhão com Ele? Nosso coração arde por Ele? Então eles fizeram o convite, Ele entrou. Ele consentiu. E quando Ele entrou, a casa, naturalmente falando, não é dele, a casa é dos dois discípulos de Emaús. Então eles vão preparar uma ceia, uma comunhão para o Senhor, alimento. E põe os alimentos na mesa. E ali está o Senhor comendo com eles, e os seus olhos ainda estão fechados. Num dado momento, o Senhor assume uma posição de anfitrião, como se fosse o dono da casa. Ele assume essa posição de anfitrião, toma um pão, e o que ele faz? Parte o pão. Veja que especial, porque eles já poderiam ter tido esses olhos abertos, porque é o Senhor que está com eles, é a palavra que está sendo falada, mas nada ainda. Mas quando o Senhor parte o pão, Lucas diz, e quando partiu o pão, se lhe abriram os olhos, e eles reconheceram que era Jesus. Ah, irmãos, que o Senhor nos guarde para nos reunirmos para um ritual. Que o Senhor nos guarde. Não há ritual nenhum na mesa do Senhor. O que há é uma celebração. O desejo do Espírito Santo é usar o tempo do partir do pão para abrir os nossos olhos,
para nós reconhecermos quem é o Senhor Jesus, que nós pertencemos a Ele de uma forma irrevogável e que também Ele pertence a nós de uma forma irrevogável. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Para isso foi destinado o tempo do partir do pão. Mas o que a igreja fez de modo geral? O transformou num memorial de simbolismos vazios que não significam nada. E sabe o que a maioria faz? Parte o pão de vez em quando. E sabe o que mais? No fim da reunião, quando já não tem tempo para nada mais. Então vamos partir o pão, está no dia de partir o pão. E vamos partir o pão, vamos embora. Isso é indigno e ofensivo ao Espírito Santo. Porque esse tempo deveria ser um tempo em torno da mesa do Senhor, destinado à contemplação das glórias do nosso Senhor Jesus, à adoração a Ele, e permitir que o Espírito Santo use os elementos da mesa, o pão que é pão, o vinho que é vinho, para, através deles, usando esses elementos como veículos. Esses elementos em si mesmos permanecem como são em si mesmos. Eles não se transubstanciam. Mas o Espírito Santo usa esses elementos como veículos para testificar com o nosso espírito algo mais das virtudes e riquezas do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Senão nós não precisávamos comer. Bastava nós ficarmos olhando para os elementos. Por que nós comemos? Porque o Espírito Santo usa esses elementos para testificar com o nosso espírito algo mais das riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a recuperar o sentido da mesa do Senhor. Porque isso é uma âncora, lembre, irmão, uma âncora. Reunirmos para partir o pão na presença do Senhor. E a última âncora para terminarmos então por aqui hoje. As orações. Como nós podemos viver sem as orações, irmãos? Sem as orações corporativas, sem orarmos uns pelos outros, orando em todo tempo no Espírito, Efésios 6, e vigiando com ações de graças, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, orando em todo tempo, no Espírito. E Paulo fala assim, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra oração, oração corporativa, oração que toca a mente de Deus. Oração não é algo que começa na terra, oração é algo que começa no céu. Mateus 18, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Venha para a terra o seu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra, como é feita no céu. São os céus que governam a terra e não a terra que governa o céu. Então que o Senhor nos ajude a ver isso. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5. Então precisamos de discernimento espiritual para orar. Precisamos saber que nós não sabemos orar como convém. Somente o Espírito Santo é orador. Só Ele pode orar. Então nós precisamos, em primeiro lugar, na oração corporativa e mesmo na oração pessoal, ouvir. Nós nos aproximamos de Deus cheio de discursos, cheio de necessidades, até dando ordem para o Senhor. O Senhor não está bem aqui, não está bem lá, faz isso, tem misericórdia, age aqui, age ali, age lá. Você vê o que nós fazemos com Deus? Nós falamos para Deus agir aqui, agir lá e agir lá. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, irmãos. Nos ajude a tocar o trono, porque tocando o trono nós vamos orar de fato. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então oração é uma outra âncora. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Graças ao Senhor. Não é por menos que aquela igreja, como iniciou, tinha tanto poder de testemunho. Porque estava alicerçada com 4 âncoras. E não foi lançada contra a rocha, os rochedos. E vamos lembrar, eles oravam para que se rompesse o dia. Eles tinham Maranata no seu coração. Lembra Paulo escrevendo aos Coríntios? Se alguém não ama o Senhor, seja reprovado. Maranata. E amanhã, não vou adiantar para você hoje, amanhã nós vamos dizer quais são as outras 4 âncoras. São 4 livros do Novo Testamento, que foram dados especialmente por Deus, para termos 4 âncoras, bem estáveis.
4 âncoras que revelam a economia de Deus, de uma maneira plena, única no Novo Testamento. Então amanhã, com a ajuda do Senhor, nós vamos seguir com isso. Contamos então com sua graça, sua ajuda. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai, confiamos a Ti, a Tua própria palavra. Te pedimos que o Senhor a torne real, aplicada e frutífera nos nossos corações. Chama toda a nossa atenção para o Teu Filho uma vez mais. Queremos ser, Senhor, aqueles que Te contemplam e aqueles que Te refletem. Ó Senhor, ser formado em nós, te pedimos. Ganha tudo de nós. Converte todo o nosso coração a Ti. Atrai-nos, Senhor, e correremos após Ti. Tu és nosso amado noivo. Por isso nos confiamos às Tuas mãos mais uma vez e te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações com Tua palavra e nos encontrando em nossa hora atual, em nossa necessidade. Ajuda-nos, Senhor. Revigora-nos para Ti. Te pedimos, Senhor, agradecidos em Teu nome. Amém.